Nesse ano, o acidente radiológico com Césio 137, que ocorreu em Goiânia, completa 30 anos. E por isso será lançado na semana que vem o Fórum Permanente sobre o assunto. E para falar mais sobre essa iniciativa, nós vamos conversar agora com o coordenador do Fórum, Júlio Nascimento. Boa noite, Júlio. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Camila. Eu que agradeço em nome do Fórum Permanente sobre o acidente com Césio 137, que é uma iniciativa de toda a sociedade legitimada pelas vítimas do Césio. Para começar, queria que você explicasse para a gente qual que é o objetivo principal do fórum e como que ele é formado. Você já falou em relação às vítimas. Queria que você destacasse como é feita essa formação do fórum e o que ele pretende discutir e incentivar a sociedade a discutir também. Sim, o fórum é um lugar social de debate, de reflexão e debate sobre a questão do Césio 137, suas causas e consequências. E ele é formado por toda a sociedade. Na verdade, as vítimas são o suporte delas, sua legitimidade. Em nome delas, a gente não pode trabalhar fora das vítimas, então é em nome delas, legitimado por elas. E o fórum pretende abranger toda a sociedade. Nós queremos realmente que essa reflexão social, que essa consciência social se amplie por toda a sociedade. É fundamental que todos nos engajemos e nos sintamos parte desse problema. As vítimas diretas são apenas um aspecto do problema. Toda a sociedade foi, na verdade, abalada por essa questão. Então nós queremos, na verdade, resgatar a memória desse acidente, ampliar a consciência social desse fato, mas, sobretudo, nós queremos, na verdade, a partir disso tudo aí, dessa memória e dessa consciência, resgatar a vida e a cidadania das vítimas. Que até hoje, passados 30 anos, as vítimas ainda estão realmente sofrendo consequências dramáticas ainda na sua saúde, na sua cidadania, com relação à discriminação e, enfim, com relação à própria esperança. Júlio, queria que você destacasse mais em relação às vítimas, a quantidade de pessoas que ainda enfrentam problemas, existe toda uma geração de filhos e netos que também foram atingidos. Queria que você falasse mais sobre a realidade dessas pessoas, porque apesar de já terem se passado 30 anos, parece que o acidente está sempre trazendo complicações para a vida dessas pessoas, né? Exatamente. O acidente, na verdade, dessa natureza é uma bomba de efeito retardado, né? Ou seja, ela tem um período de latência, um prazo de latência, né, a partir do qual os problemas começam a ser desencadeados, né? Então nós estamos diante de um problema sui generis, né? Não se trata de uma questão do passado, mas de uma questão do passado com reflexos no presente que se projeta para o futuro, né? Tanto na saúde dessas pessoas, quanto em relação à sua vida social, quanto em relação também aos rejeitos radioativos que estão em Abadia, né? Nós ainda temos mais de 270 anos ali, né, de problemas. Em relação às vítimas, havia há alguns anos um problema com o pagamento das pensões que era devido pelo Estado. Isso ainda continua? Isso foi resolvido? Também havia uma discussão sobre a assistência oferecida atualmente à CARA, né, a antiga Suleide. Como é que está essa situação? Exatamente. Com relação a isso, no fórum será detalhado muito claramente pelas vítimas ainda a persistência de muitos desses problemas, né? Infelizmente, nós não temos nada a comemorar. Na verdade, esses 30 anos serão marcados exatamente por uma situação ainda bastante crítica em relação à assistência às vítimas, com relação a essa que deveria ser, digamos, uma forma mínima, pelo menos, de fazer justiça àquilo que o próprio Estado ocasionou a essas pessoas. Em relação às atividades do Fórum, Júlio, quais devem ser as atividades que eu acredito que vão culminar no mês de setembro, né, quando se completa os 30 anos? Existe também um local específico onde o fórum vai funcionar e que as pessoas possam participar? Como que as pessoas podem fazer para integrar essas discussões? Olha, o fórum é aberto a toda a sociedade, né, e nós vamos, na verdade, trabalhar questões ao longo Na verdade, o fórum ele começa em setembro e ele se prolonga até dezembro nesse ano. E, na verdade, não se trata de rememorar uma data, mas sim de, na verdade, a sociedade assumir definitivamente essa consciência e a necessidade de resolver definitivamente esse problema. Então nós vamos começar em abril agora, dia 24, né, de abril, às 9 horas, lá na Assembleia Legislativa, Auditório Costa Lima, e vamos prolongar esse trabalho ao longo de todo o ano através de palestras, seminários, encontros, exposições de vídeos. Nós pretendemos armazenar toda uma documentação e disponibilizar para a sociedade, né? Através de trabalho artístico voltado para a questão dessa temática. Nós temos conexões com instituições daqui do Brasil e de fora do Brasil,
Quer dizer, na verdade, nós vamos, ao longo desse período, juntando um conjunto de instituições e pessoas que vão reforçando exatamente a tarefa desse fórum, que é o resgate da história e que é exatamente a luta pela cidadania e a vida das vítimas. Então, essas atividades, elas deverão ser, assim, colocadas diante de um cronograma. Nós temos um cronograma de trabalho que deverá ser desenvolvido ao longo do ano, né? E o importante aqui é dizer o seguinte: a sociedade precisa assumir isso aí. Nós vamos entregar lá um crachá onde está escrito assim: eu também sou vítima. Exatamente para dizer, para que cada um, ao colocar isso, sinta o seguinte: não é um grupo de pessoas que simplesmente foi abalado por isso. É toda a sociedade, na sua consciência, na sua memória, no seu imaginário. Há muito medo em relação a isso, há muita desinformação. Esse acidente, ele é multifacetado, tem tanta coisa dispersa, que nós temos a obrigação de realmente retomarmos essa história. Goiás não pode deixar de contar essa história passada a limpo para a sua população e para o mundo. É isso que será cobrado de nós em setembro, tenha certeza. Bom, Júlio, queria que você fizesse um convite para os nossos telespectadores do lançamento do Fórum dia 24, que é na próxima semana, na próxima segunda. Queria que você fizesse esse convite também, deixasse e-mail para contato, que as pessoas que estejam interessadas nesse assunto possam entrar em contato com vocês também. Sim, o nosso e-mail é forumcese@gmail.com. E nós realmente fazemos um apelo a toda a população, né? Porque, na verdade, somos nós. Somos todos nós fomos afetados, seremos afetados. A história é nossa, a história de Goiás, a história do Brasil, a história da humanidade. Nós temos aí no fórum, virá o seu Bom Corrara, que é vítima direta da bomba atômica e que vem realmente solidarizar com o fórum, e também porque nós estamos tratando essa questão do fórum no âmbito maior da discussão da política nuclear brasileira. Goiás foi simplesmente o resultado de uma política mal conduzida a nível nuclear. Né? Teremos também a presença do senhor Sérgio Dialetac, que é ex-ativista do Greenpeace, uma das maiores autoridades, né, com relação ao conhecimento do uso da energia nuclear no mundo. Né? Então, ele, através do Greenpeace, ele juntou realmente um cabedal muito grande de conhecimentos, vem compartilhar conosco e estará também integrado ao fórum. Nós temos aí um conjunto de entidades que estão ligadas ao fórum, dentre eles a Associação das Vítimas da Bomba Atômica de Hiroshima. Queria só que você relembrasse a data, horário e local para o nosso Nós fórum. lançaremos o fórum exatamente no dia 24 de abril, agora às 9 horas, no auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa. Tá certo, Júlio. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas a gente vai continuar acompanhando as ações do Fórum e também esses 30 anos do SESC que a gente já vem acompanhando desde o início do Conexões. Queria agradecer muito a sua presença e desejar um bom evento na segunda. Em nome do Fórum, eu agradeço, Camila, tá? E faço mais uma vez o apelo a todos que compareçam lá, né? A questão é nossa, o problema é nosso e a solução terá que ser nossa. Obrigada.